No século XX, um explorador britânico planejava encontrar evidências de uma civilização avançada desconhecida que teria habitado a Amazônia em tempos antigos. Porém, ninguém acreditava na possibilidade de uma civilização assim existir, e até mesmo ridicularizaram esse cara por acreditar em algo tão surreal. Aqui é o Drake, e hoje nós iremos acompanhar o mistério envolvendo a cidade perdida de Z. A Amazônia é de longe a maior floresta tropical do mundo, tendo mais de 6 milhões de quilômetros quadrados e atravessando vários países da América do Sul, como a Bolívia, Equador, Venezuela e também o Brasil, que detém 60% do território da Amazônia. Mas o que torna essa floresta tão valiosa é sua enorme variedade e quantidade de plantas, animais e minérios. E de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, na Amazônia tem cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 tipos de mamíferos e 1.300 espécies de aves. E quando estamos falando de insetos, esse número aumenta absurdamente. Isso porque alguns cientistas da USP acreditam que lá existem mais de 20 mil espécies de insetos. Mas passando para os minérios, a Amazônia possui um grande reservatório de nióbio, que é considerado um dos metais do futuro, pois ele é muito resistente a altas temperaturas, superando até mesmo o ferro nesse quesito. Inclusive, os engenheiros da NASA construíram algumas partes da nave Apollo 15 usando nióbio, já que a resistência ao calor seria muito útil quando as naves estivessem voltando para a atmosfera da Terra. Além disso, esse metal dificilmente corrói ou enferruja com o tempo, e por ser bem flexível, os engenheiros costumam adicionar um pouco de nióbio ao aço, para deixá-lo menos propenso a rachar ou envergar com muito peso. E atualmente estima-se que o Brasil produza 90% desse metal no mundo. Mas agora que você já entendeu os motivos da Amazônia ser tão valorizada mundialmente, eu vou falar sobre um cara que foi literalmente o Indiana Jones da vida real, pois ele serviu de inspiração para que esse personagem fosse criado anos depois. E é uma pena que esse cara teve um destino tão trágico. Percy Harrison Fawcett nasceu em 18 de agosto de 1867, na cidade de Torquay, na Inglaterra. A sua família pertencia à nobreza, e eles eram proprietários de várias terras ao redor do país, além de possuírem navios que levavam e buscavam mercadorias na Índia. E na sua adolescência, Fawcett estudou junto com Burton Fletcher, que anos depois se tornaria um dos melhores amigos do escritor que criou o personagem Sherlock Holmes. Então, depois de terminar o ensino primário na escola, Fawcett começou a frequentar a Academia Militar de Woolwich, iniciando como um simples cadete, e sendo promovido a tenente quando tinha exatamente 18 anos de idade. Já nesse mesmo ano, o militar conheceu a sua futura esposa, a Nina Agnes Patterson. Eles se casaram apenas em 1901 e tiveram 2 filhos e uma filha. Os garotos se chamavam Jack e Brian Fawcett, enquanto que o nome da menina era Joanne. E o interessante é que ela viveu por um bom tempo, falecendo só em 2005, aos 95 anos de idade. Mas conforme seguia sua carreira militar, Fawcett deixou de ser um tenente e foi promovido a capitão, servindo em Hong Kong, na China. Isso porque no passado essa cidade pertenceu ao exército britânico. E quando surgiu a oportunidade, Fawcett começou a trabalhar na Sociedade Real de Geografia, medindo e analisando terrenos para criar mapas de regiões que não eram tão conhecidas pelo exército britânico. Além disso, ele também trabalhou para o serviço secreto do seu país, passando um tempo na África, o que acabou lhe rendendo um título de major em 1905. Então, durante os próximos anos, Fawcett realizou várias expedições nas selvas de países da América Latina, principalmente o Brasil. Tanto é que existe uma estátua dele lá no estado do Mato Grosso. E o legal é que o Fawcett sempre carregava um caderno nessas viagens para fazer registro das coisas anormais que encontrava. Só que mais tarde, as pessoas que leram os registros acharam que ele mentiu e exagerou algumas vezes. Como por exemplo, quando o cara escreveu sobre uma sucuri gigante com 19 metros de comprimento que viu na selva, sendo que a maior serpente dessa espécie encontrada até hoje tinha apenas 8 metros e 63 centímetros, ou seja, era menos da metade do tamanho da sucuri gigante que o Fawcett alegou ter visto. Ele também escreveu sobre uma raça de cachorro que supostamente teria 2 narizes separados, e obviamente que naquela época todos acharam que o cara estava fazendo uso de algumas plantinhas na floresta, e por isso ele teve uma brisa e viu coisas que não existiam. Porém, para minha surpresa, eu fui pesquisar e descobri que essa raça de cães com o nariz dividido realmente existe, e o nome é Pachon Navarro. Já em um outro relatório, Fawcett disse que tinha homens com aparência de macacos que lutavam ferozmente contra as tribos indígenas na floresta, e eu acho que o que ele viu na verdade foi isso. Mas deixando a zoeira de lado, depois da Primeira Guerra Mundial, o cara foi promovido a tenente-coronel, e decidiu finalmente se aposentar do exército. E aí ele começou a desenvolver um grande interesse pela região amazônica que está localizada no estado do Mato Grosso. Isso porque o cara acreditava que lá tinha uma cidade perdida, a qual ele chamou The Lost City of Z. Então, em 15 de setembro de 1920, Fawcett partiu de Cuiabá junto com 2 companheiros, dando início a uma jornada arriscada para tentar encontrar essa cidade perdida, que com certeza seria a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. E depois de caminharem por 6 semanas na direção da Amazônia, um dos companheiros de Fawcett desistiu da jornada, e alguns dos cavalos que estavam carregando os equipamentos e suprimentos deles, infelizmente faleceram, porque tinham que andar grandes distâncias, carregando muito peso e descansando por pouco tempo. Fora que os insetos também estavam picando e ferrando os coitados durante o trajeto. E aí em
5 de novembro, Fawcett e o único companheiro que lhe restou finalmente chegaram no rio Ronoro, localizado no Mato Grosso, onde montaram um pequeno acampamento. E foi lá que o último cavalo perdeu completamente suas forças, e o militar decidiu dar um fim ao sofrimento do animal, finalizando ele com um disparo. Mas por causa das condições extremas da viagem, o único companheiro que lhe restou adoeceu quando eles chegaram no rio. E por isso, Fawcett optou por desistir da expedição, até porque ele não poderia deixar seu companheiro para trás, e nem mandá-lo de volta sozinho e doente. Porém, o militar não iria desistir tão facilmente, pois alguém que conquistou uma patente tão alta no exército está acostumado a passar por esse tipo de dificuldade. Então, o planejamento da segunda expedição começou em 4 de março de 1925, com o cara decidindo convidar seu próprio filho Jack, de 21 anos de idade, e também um amigo do jovem, chamado Riley Rimmel. E pelo fato dos dois serem mais novos, Fawcett achou que eles iriam aguentar mais do que seus companheiros da primeira expedição. E ao chegar em Cuiabá, o cara alugou um verdadeiro zoológico para ajudá-los, pegando 2 cavalos, 8 mulas e 2 cachorros, sendo que esses cães provavelmente serviriam para protegê-los dos predadores selvagens, ou para rastrear coisas pelo cheiro. Além disso, Fawcett também contratou o serviço de 2 guias locais para que eles não corressem o risco de se perder dentro da mata. E o objetivo dessa segunda expedição seria o de chegar ao rio Araguaia, localizado no estado de Tocantins, o que daria uma distância de 1.400 km partindo de Cuiabá. E era justamente perto desse rio que o cara achava que estaria a cidade perdida de Z. Já em 20 de abril, eles saíram de Cuiabá e caminharam durante quase um mês, até chegarem em um posto de controle chamado Bacairi, que pertencia ao exército brasileiro, e que estava localizado nas florestas da Amazônia. E enquanto se hospedava no local, Fawcett aproveitou para escrever uma carta para seu filho mais novo, Brian, descrevendo como estava sendo a expedição. Nós passamos por algumas dificuldades para conseguir chegar até aqui, indo pelo caminho errado 3 vezes, e sendo devorados por carrapatos. E eu estou nervoso porque não sei se o Rimmel será capaz de suportar a parte mais difícil da jornada, pois a mordida de um carrapato deixou o pé dele inchado e com uma úlcera. Já depois de descansarem por 5 dias no acampamento militar, Fawcett, Jack, Rimmel e os 2 guias voltaram a caminhar, enfrentando todo tipo de dificuldade que a selva oferece para aqueles que tentam desafiá-la. E aí, depois de mais alguns dias de caminhada, eles fizeram mais uma pausa no dia 20 de maio, em um local que o cara chamou de acampamento do cavalo morto, porque essa tinha sido a localização exata em que ele atirou no cavalo que não conseguia mais continuar durante a primeira expedição. Só que a partir desse ponto, a viagem se tornaria bem mais perigosa, porque eles iriam entrar no território de tribos indígenas que eram violentas com desconhecidos. Mas como os 2 guias não queriam continuar porque estavam com medo de morrer, Fawcett se despediu deles e lhe deu uma carta que escreveu para sua esposa Nina, juntamente com essa foto que ele tirou ao lado do Rimmel. Então, como os guias voltariam para a civilização, eles iriam fazer o favor de enviar pelos correios a foto e a carta para a esposa do cara. Só que infelizmente, Nina Agnes Patterson nunca mais viu seu filho ou seu marido, pois Fawcett, Jack e Rimmel não retornaram da floresta amazônica, mas ainda existia a esperança de que eles poderiam estar vivos em algum lugar da mata, por mais difícil que fosse acreditar nessa possibilidade. E aí, depois que se passaram 18 meses desde o desaparecimento, a Sociedade Real de Geografia, a mesma que o militar trabalhou durante anos, emitiu um comunicado e começou os esforços para tentar achá-lo na Amazônia. Porém, Fawcett cometeu um erro fatal que pode ter custado seu resgate. Isso porque, na carta que enviou para sua esposa, ele identificou o acampamento do cavalo morto com essas coordenadas: latitude 11 graus 43 minutos sul, longitude 54 graus 35 minutos oeste. Enquanto que em uma outra carta enviada para o jornal norte-americano Alliance, Fawcett colocou a latitude como 13 ao invés de 11, o que acabou inicialmente atrapalhando o resgate, porque as pessoas envolvidas não sabiam qual das 2 coordenadas eram a correta. Mas depois de analisar um pouco, eles perceberam que a localização da primeira ficava a 321 km de distância do acampamento dos militares em que os 3 fizeram uma parada, e por isso seria impossível de Fawcett e os jovens chegarem lá em tão pouco tempo, o que acaba tornando a segunda localização a verdadeira, pois ela é a mais perto, e provavelmente o cara não se importou tanto em colocar as coordenadas exatas, porque a carta era para sua esposa Nina, então não iria fazer tanta diferença porque ela não entendia desses assuntos. Só que o Fawcett era um cara com bastante experiência em expedições, e por isso criaram uma outra teoria, de que ele tenha dado 2 coordenadas diferentes de propósito, justamente para confundir quem tentasse segui-los. Até porque se o cara realmente conseguisse achar a cidade perdida, alguém ou um grupo de pessoas poderia aparecer para tentar eliminá-lo, e assim roubar todos os créditos da sua descoberta. Já outros dizem que Fawcett fez essa confusão com as coordenadas para impedir que o pessoal envolvido no resgate perdesse a vida tentando procurá-los pela Amazônia. Até que em 1928, o piloto inglês George Miller Dayot chegou em Cuiabá para investigar a região, na tentativa de encontrar o Fawcett, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com os 3. Então, ao chegar no rio Curizevo, ele encontrou uma aldeia em que vivia uma tribo indígena conhecida como Nahukuá, e foi lá que George se deparou com um baú de metal que supostamente pertencia ao Fawcett. Acontece que esse baú tinha uma etiqueta da companhia inglesa Silver Company, mostrando
assim que o objeto não havia sido fabricado no Brasil, e sim na Inglaterra. E esse detalhe fez com que o George ficasse bem desconfiado, pois aquela tribo não tinha condições financeiras de importar um baú tão caro de outro país. Porém, o chefe da tribo disse que um homem e 2 jovens apareceram na vila e deram o objeto de presente para eles, sendo que os mais novos aparentavam estar bem feridos e fracos, como se estivessem prestes a desistir ou sucumbir. O chefe ainda contou que depois que os 3 foram embora da vila, começaram a caminhar para o leste em direção ao rio Kuluene, onde foram finalizados por uma tribo conhecida como Suya. E essa é uma foto real dos indígenas dessa tribo, mas vale ressaltar que os índios na imagem não tiveram relação com o suposto crime, até porque não sabemos se o chefe da vila estava realmente falando a verdade. Mas apesar disso, esse relato conseguiu convencer o George, que voou até Nova York para contar para os jornalistas a sua descoberta, e então várias matérias foram publicadas contando o que aconteceu com Fawcett. No entanto, Brian, que era o filho mais novo do cara, não ficou convencido com essa história, porque segundo ele, o seu pai tinha levado aquele baú de metal na primeira expedição, e não na segunda. E esse detalhe acaba levantando algumas teorias bem interessantes, já que o George pode ter simplesmente interpretado errado o que o chefe da tribo disse, pois um falava inglês e o outro uma língua nativa da região. Mas uma outra possibilidade é de que George mentiu, para ganhar a fama e os créditos por ter solucionado o desaparecimento de um explorador famoso, já que esse suposto baú de metal não foi levado até Nova York para ser analisado. Passando para 1932, um caçador suíço chamado Stefan Raden estava andando pelas selvas do estado do Mato Grosso, quando de repente encontrou uma tribo local. E aí ele e os seus 2 companheiros foram até a Vila dos Índios, onde conheceram o chefe e mais 30 indígenas que moravam lá. Porém, entre esse pessoal se encontrava um homem de olhos azuis que não parecia pertencer à tribo, porque ele tinha pele clara e também não falava a mesma língua que os indígenas, além de estar com uma aparência bem desgastada, como se não cortasse o cabelo ou fizesse a barba há um bom tempo. Então ele se aproximou de Stefan e disse que era um coronel britânico que foi capturado e preso pelos índios, e que o cara poderia ajudá-lo avisando ao consulado do seu país, pois lá tinha um major chamado Paget, que conhecia bem o Brasil porque era o proprietário de uma fazenda de café no estado de São Paulo. E ao que tudo indicava, esse poderia ser realmente o coronel Fawcett, até porque ele também disse que tinha vindo para a floresta junto com seu filho, se emocionando ao falar sobre o jovem. Porém, existem alguns detalhes que mostram que esse prisioneiro não era o coronel Fawcett. Isso porque a região em que Stefan encontrou o homem foi na parte noroeste do Mato Grosso, a 800 km de distância de onde o militar foi visto pela última vez. Fora que esse homem tinha os olhos azuis, enquanto que a cor dos olhos do Fawcett eram na verdade verdes, sendo que o Fawcett também conhecia um homem chamado Paget, que trabalhou como embaixador britânico no Brasil entre 1918 a 1920. Porém, segundo as minhas pesquisas, esse Paget não tinha nenhuma patente militar, então provavelmente são 2 pessoas completamente diferentes. E o interessante é que quando o embaixador Paget ficou sabendo que o Fawcett iria fazer uma expedição na Amazônia, ele o aconselhou a ir acompanhado por uma comitiva brasileira. No entanto, o militar recusou a oferta, porque achou que seria melhor viajar em um pequeno grupo. E aí, no ano seguinte, em 1933, encontraram uma bússola que estava com um indígena da tribo Bacairi, mas como o objeto havia sido fabricado por uma empresa britânica chamada E.R. Watts & Son, eles entraram em contato com a companhia para verificar a origem da bússola, descobrindo assim que ela havia sido dada para Fawcett em 1913. E é nesse momento do caso em que a história do Fawcett se une com um dos irmãos Vilas Boas, que foram 3 brasileiros que dedicaram suas vidas a proteger as tribos, construindo o Parque Nacional do Xingu, que é considerado até hoje uma das maiores reservas indígenas da América. Então, em 1950, os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo estavam passando um tempo com os índios da tribo Calapalo, porque os 3 eram um dos poucos homens em que os indígenas confiavam de olhos fechados. E durante essa estadia na vila, eles contaram para Orlando que Fawcett, Jack e Raymond foram finalizados porque não trouxeram presentes, que na época era considerado uma espécie de pedágio pelos indígenas. Além disso, Fawcett supostamente teria agredido um membro da tribo, e depois que os indígenas o eliminaram, os corpos de Jack e Raymond foram jogados em um rio, enquanto que o militar teve seus restos enterrados. Mas como os irmãos tinham uma boa relação com a tribo, eles desenterraram os ossos do coronel e enviaram para serem analisados para um laboratório de antropologia em Londres. Já depois que o resultado da perícia saiu, foi noticiado que os ossos não pertenciam a Fawcett, porque a mandíbula superior dele tinha um formato bem diferente. E infelizmente até hoje, esse caso permanece sem solução. Só que segundo algumas teorias, o Fawcett e os 2 jovens podem ter na verdade sido vítimas da natureza, e não dos indígenas, morrendo por falta de alimento ou pelo ataque de algum predador ou inseto venenoso na floresta. Até porque os 3 não pareciam ter uma boa experiência em sobrevivencialismo, pois apesar de conhecer a Amazônia porque trabalhava com cartografia e topografia, ainda assim isso não garantia que Fawcett tinha pleno domínio de técnicas de sobrevivência, como caça, pesca e defesa contra os predadores selvagens. Fora que até mesmo hoje em dia, atravessar as florestas do Mato Grosso a pé seria bem arriscado, mesmo com todos os aparatos e tecnologias disponíveis atualmente. E talvez só a galera do exército e os próprios indígenas conseguiram completar essa façanha. Mas o que reforça bastante que os 3 na verdade morreram por conta da natureza é que Raymond estava com o seu pé infeccionado
apaixonado pelas mordidas que levou dos carrapatos. E obviamente que o pé dele não iria se curar sozinho sem o jovem ter que se consultar com um médico. Então é seguro dizer que o desastre começou a partir do momento em que Rimmel adoeceu, fazendo com que Jack e Fawcett tivessem que esquecer do objetivo principal da expedição, para tentar salvar a vida do jovem. E agora, com uma pessoa doente na equipe, eventualmente eles foram ficando cada vez mais cansados, desgastados e sem opções. Até que chegou o fim da linha, resultando nesse triste desfecho. Mas antes de encerrar, eu vou mostrar uma notícia bem interessante, pois recentemente um avião passou por cima da Amazônia usando uma tecnologia chamada LiDAR, que é basicamente vários pulsos de lasers que servem para criar um mapa tridimensional de superfícies terrestres, detectando objetos que foram soterrados pela Terra. E essas imagens que estão aparecendo agora são desses experimentos, feitos por um grupo de pesquisadores independentes, com permissão do governo federal brasileiro. E já de cara dá pra ver algumas formações que lembram estradas e também construções que parecem ser casas. E alguns dizem que isso é apenas uma formação natural, enquanto que outros acreditam que foi feito por mãos humanas, porque é reto demais para ser obra da natureza. Só que apesar disso, vai demorar bastante para descobrirmos a verdade. Isso porque será necessário um investimento muito alto para conseguir escavar a região e tirar a suposta cidade debaixo da terra. Fala galera, o que você achou de mais desse mistério? E na sua opinião, o que realmente aconteceu com o Coronel Fawcett? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.